Olá, turma. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, vamos começar falando sobre os tecidos que compõem o corpo humano, que a gente pode encontrar no corpo humano. E especialmente nesta aula, vamos falar sobre os tecidos epiteliais. Antes de detalhar sobre o que são os tecidos epiteliais, vamos relembrar, revisar sobre os níveis de organização do corpo humano. Então, em aulas passadas, a gente vem estudando sobre os diferentes sistemas que compõem o corpo humano. Antes disso, a gente estudou que os seres vivos, de maneira geral, e especialmente, como é o foco dessa aula, o ser humano, ele apresenta níveis de organização no seu corpo, tá certo? E que níveis de organização são esses? Então, da menor unidade para a menor a gente tem célula, né? Então, por exemplo, a célula muscular, que compõe o músculo. E aí a gente estudou isso em sistema locomotor, né? Temos os diferentes tipos de músculo. Então, a célula que compõe o músculo, ela vai constituir ali aquela estrutura. Mas para formar um músculo, né, é preciso que essas células elas se juntem e formem um tecido, tá? Então, quando células se juntam e formam um tecido, ela forma um determinado tipo de músculo, por exemplo, o músculo estriado cardíaco. Esse músculo estriado cardíaco, ele vai compor um órgão, que é, nesse caso, o coração. O coração, que é um órgão, ele faz parte de um sistema específico. E a gente estudou que sistema é esse, que é o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele é composto pelo coração e pelos vasos, né, sanguíneos. E o ser humano, no caso o organismo, ele é constituído por vários sistemas. Então, aqui a gente tem uma representação desses níveis de organização do corpo humano. Então, da menor unidade para a maior. Então, a célula, quando se junta com outras células, forma o que chamamos de tecido. Vários tecidos se juntam para formar um órgão. Vários órgãos se juntam para formar um sistema. E vários sistemas se juntam para formar o organismo. E sobre sistemas, a gente estudou sistema urinário, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema locomotor, entre outros, tá? Então agora a gente vai focar nossa aula na parte mais microscópica que compõe esses sistemas, ou seja, aquilo que não pode ser visualizado a olho nu, que a gente precisa de um auxílio de um equipamento chamado de microscópio para visualizar. Foi isso que estudamos lá no início das nossas aulas, como estávamos falando sobre essas questões introdutórias sobre níveis de organização do corpo humano. Então, como é que esses tecidos eles se formam? Como é que eles surgem? Então, aqui a gente tem um esquema, né, uma representação esquemática do processo de diferenciação celular. Então, quando a célula reprodutora masculina e feminina elas formam uma célula chamada de célula-ovo ou zigoto. Esse zigoto ele vai passar por divisões celulares e vão formar várias células iguais a ele, ó, como vocês podem ver. E aí vai acontecer um processo de diferenciação celular, que vai formar tecidos, né, diferentes. Então, por exemplo, temos o tecido epitelial, que é um tipo de tecido do corpo humano, o tecido conjuntivo, que já é outro tipo de tecido, o tecido muscular, tá? Então, esses três tecidos reunidos, eles vão formar órgãos como, por exemplo, o esôfago, né, o estômago, né, os intestinos, tá? Que fazem parte, nesse caso, do sistema digestório. Então, um conjunto de órgãos que interagem exercendo certas funções constitui um sistema que, como eu disse a vocês, nesse caso, é o sistema digestório. Então, em relação aos tecidos do corpo, eles são classificados em quatro grandes tipos ou quatro grandes grupos. Quais são esses tipos? Então, temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o tecido epitelial, tá certo? O tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, vamos estudar nas próximas aulas. Então, os tecidos epiteliais também são conhecidos como epitélios e eles são constituídos por células que ficam firmemente presas, ou seja, aderidas
umas às outras, ou seja, estão coladas umas às outras, próximas, né, bastante unidas e com pouco ou nenhuma substância extracelular, ou seja, substância que fica entre as células. Dependendo do tecido, existe uma substância que vai existir entre as células e entre cada uma dessas células, né? No caso dos epitélios, né, do tecido epitelial, quase não existe nenhuma substância, que é uma substância chamada de substância extracelular. Então, esses epitélios, eles podem ser classificados com base na função principal que eles desempenham. E que classificação é essa? Então, eles podem ser classificados em epitélios de revestimento, é um tipo, ou epitélios glandulares, é outro tipo. O que são epitélios de revestimento? São aqueles epitélios que, como o próprio nome diz, ele vai revestir, né? Ele vai cobrir a superfície externa do corpo, no caso da epiderme, né? As superfícies também internas de alguns órgãos, como por exemplo a boca, o nariz, o esôfago, o estômago, intestinos, faringe, entre outros órgãos. Por outro lado, os epitélios glandulares, eles são constituídos por glândulas, né? Ou seja, por células especializadas na produção de substâncias que são liberadas, ou seja, são eliminadas para fora das células. É o que chamamos de um processo de secreção. E aí eles formam as glândulas, como por exemplo as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, que são, nesse caso, glândulas produtoras de suor, que a gente encontra na nossa pele. Então eu vou começar falando para vocês sobre cada um desses tipos de tecidos epiteliais. A gente vai falar inicialmente dos epitélios de revestimento e depois sobre os epitélios glandulares. Então a gente tem uma representação esquemática aqui de alguns tipos de epitélio de revestimento. O epitélio estratificado pavimentoso, o epitélio simples cilíndrico, o epitélio pseudoestratificado ciliado e o epitélio simples pavimentoso, tá certo? Então vamos entender um pouco sobre cada um desses tipos. O epitélio simples pavimentoso, ele é formado por apenas uma camada, tá? Uma camada de células de formato achatado. Então, ele é simples porque só tem uma camada de célula, tá? Formando esse epitélio. Ele é pavimentoso porque o formato dessas células, essas células elas apresentam um formato achatado, que vai se assemelhar a ladrilhos de um piso ou pavimento. Aqui a gente tem um esquema ilustrativo, tá? Do epitélio simples pavimentoso. Veja que só tem uma camada de células, tá? E essas células têm um formato achatado. Onde é que a gente encontra esse tipo de epitélio? Então, o epitélio simples pavimentoso, ele vai revestir a superfície interna, por exemplo, dos vasos sanguíneos, artérias, veias, né, como a gente estudou lá no sistema cardiovascular. Vai também fazer parte da superfície interna dos alvéolos pulmonares, e a gente estudou isso em sistema respiratório, tá? Vai permitir também a passagem seletiva de substâncias, como por exemplo os gases, nutrientes e a água, tá bom? Então esse é o epitélio simples pavimentoso. O epitélio simples cilíndrico, ele é constituído por uma camada de células de formato retangular, tá? Então ele é simples também porque só tem uma camada de célula. O que vai mudar aqui em relação ao tipo anterior é o cilíndrico, né? Porque as células ela já vai apresentar um formato diferente, né? Um formato retangular. E a gente pode observar isso aqui, ó, nesse esquema ilustrativo, a forma dessas células. Então, a superfície livre das células possui microvilosidades, né, que são projeções em formas de dedo, que vão apresentar a função de aumento da superfície de absorção. Então, na superfície dessas células, a gente vai ter algumas projeções aqui, assim, ó, chamadas de microvilosidades, tá? Que vão aumentar a superfície de absorção dessas células, tá certo? Então, algumas das células são secretoras de muco. Vai ser encontrado onde esse tipo de epitélio? Por exemplo, revestindo os intestinos, seja delgado ou grosso. E também algumas das células são secretoras de muco, né, como eu disse. E, além disso, vai apresentar funções de absorção, de secreção e de proteção, tá certo?
Um outro tipo de epitélio de revestimento é o epitélio pseudoestratificado ciliado. Então ele é chamado de pseudo, tá? Porque pseudo quer dizer falso. Então, estratificado é quando tem mais de uma camada de células, tá? Então, ele é pseudoestratificado porque, na verdade, ele é um epitélio formado por uma só camada de células, que são ciliadas, né? Mas que estão dispostas de modo que dão a falsa impressão de formar várias camadas de células. Por isso que o termo pseudo, né, que significa falso, é empregado aí, porque parece estratificado, parece que tem mais de uma camada de células constituindo esse tipo de epitélio, mas na verdade não tem. É um epitélio formado por uma só camada, só que tem esse parecer falso aí, né? Parecer que tem mais de uma camada, quando na verdade só tem uma. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, observe que são constituídos por uma única camada de células, é porque elas têm diferentes alturas. Os núcleos das células estão em diferentes alturas, ó. Mas veja que essa célula aqui, por exemplo, ela começa aqui e termina aqui em cima. Ó, essa outra aqui começa aqui e termina aqui. A outra começa aqui e termina aqui em cima. É tudo constituído por uma única célula, ou melhor, a camada ela é constituída por o tecido, né, o epitélio, melhor dizendo, ele é constituído por uma só camada de células em diferentes alturas. Os formatos dessas células, os núcleos dessas células, eles são encontrados em diferentes alturas. Onde é que a gente pode encontrar um epitélio pseudoestratificado ciliado? Revestindo a traqueia, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma imagem da traqueia, a gente estudou isso em sistema respiratório. E os brônquios, né, que vão apresentar células ciliadas. Ó, aqui, ó, estão vendo cílios, como se fossem, entre aspas, uns pelinhos, tá? Então, isso são cílios que vão ajudar, né, a retirar as impurezas que existem nesse epitélio, né, que chegam, por exemplo, na traqueia, tá? Então, algumas glândulas unicelulares são secretoras de muco, né, que são encontradas nesses órgãos nos quais tem esse epitélio. Então, esse muco ele vai proteger a superfície do epitélio e vai servir também para reter, para prender bactérias e partículas que possam entrar no sistema respiratório juntamente com o ar inspirado. Então, esses cílios eles vão bater, enviando as bactérias e as partículas retidas pelo muco para fora do corpo. Um outro tipo de epitélio de revestimento é o epitélio estratificado pavimentoso. Estratificado porque tem mais de uma camada de células. Pavimentoso porque essas células elas têm um formato achatado. Então, o epitélio estratificado pavimentoso, aqui a gente tem uma ilustração desse epitélio. Então, vocês observam que, diferente do epitélio simples, ele tem várias camadas, ó, uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, assim, várias camadas de células, tá certo? E as últimas camadas, observem ó, na superfície que elas vão apresentando um formato achatado, né? As células elas vão apresentando um formato achatado, principalmente essas últimas camadas mais próximo da superfície do epitélio. Então, onde é que a gente pode encontrar um epitélio estratificado pavimentoso? Então, vai constituir, por exemplo, a epiderme da nossa pele, a boca, né, lá do sistema digestório. A gente estudou isso em sistema digestório, esse órgão que é a boca. O esôfago, que também faz parte do sistema digestório. E vai ter como função a proteção mecânica, né, contra infecções e contra a perda de água, né? Então, esse é o epitélio chamado de estratificado pavimentoso. A gente falou um pouco sobre os epitélios de revestimento. Vamos falar agora sobre os epitélios glandulares, né? O que são os epitélios glandulares? Os epitélios glandulares eles são epitélios que produzem secreções, formam os órgãos chamados glândulas, tá? Então existe, de maneira geral, três tipos de glândulas que são classificadas conforme o destino de suas secreções. Quais são? As glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas mistas, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. As glândulas exócrinas, né, são aquelas glândulas em que o produto de secreção ele chega à superfície por meio de ductos, tá? Então vai existir ductos que vão servir para
liberar a secreção, né, desse produto que foi produzido no interior dessas glândulas. Exemplos disso, as glândulas sudoríparas, tá? E as glândulas sebáceas. Então aqui a gente tem uma ilustração que a gente pode ver as glândulas sudoríparas, aqui, ó, tá? Aqui a gente, ou sudoríferas também chamada, tá certo? Aqui nessa outra imagem, as glândulas. E observe que tem um ducto, ó, levando, como se fosse uma mangueirinha, né, que leva água para determinado local, né? Só uma comparação. Então existe a glândula sudorípara. Essa glândula sudorípara, ela é glândula responsável pela produção do nosso suor, tá? E veja que tem um ducto, ó, que vai levar essa secreção, no caso o suor, até a superfície do nosso corpo, né, até a nossa pele. Geralmente esse ducto ele está próximo onde surge um pelo aqui, ó, na superfície do nosso corpo. A gente consegue até observar isso quando a gente sua muito, né, e observe quando está transpirando muito na nossa própria pele, pingos de suor que, na verdade, é a eliminação desse suor por meio desses ductos na superfície, né, da pele. Então, as glândulas sudoríparas ou sudoríferas, como são chamadas também, são glândulas responsáveis pela produção de suor. E é um exemplo de glândula exócrina. Exócrina por quê? Porque o produto da sua secreção chega à superfície por meio de ductos. E um outro tipo de glândula que também é chamada de exócrina é as glândulas sebáceas, que a gente pode observar, ó, glândula sebácea, ó, aqui a gente vê essa glândula sebácea, e aqui a gente também pode ver, ó, nessa outra imagem, a glândula sebácea, está sempre associada aqui a um pelo, tá? E essas glândulas são produtoras de sebo, né? Essa secreção gordurosa, assim podemos dizer, que vai ser responsável por promover a lubrificação da nossa pele, né? Vai ser importante para isso, né? Para também dar mais flexibilidade aos pelos que existem, tá bom? Então, essas glândulas são exemplos de glândulas exócrinas. Outro tipo de epitélio glandular são aqueles que envolvem as glândulas endócrinas, né? Então, por outro lado, comparando com as exócrinas, as endócrinas, elas têm seu produto de secreção chamado de hormônio, né? E ele é lançado diretamente no meio extracelular, ou seja, para fora da célula, passando para o sangue. Ou seja, minha gente, nas glândulas endócrinas não tem ducto que vai levar o produto de secreção, diferente do que a gente viu no tipo glandular anterior, que são as glândulas exócrinas. Nas endócrinas, o produto de secreção ele é lançado diretamente da corrente sanguínea, tá certo? Então, os hormônios são substâncias que são produzidas em uma glândula e vão atuar sobre outras glândulas ou outros tecidos. As glândulas endócrinas não vão apresentar esses ductos secretores, como eu falei. Exemplo de glândula endócrina, a tireoide. Tá? Então, aqui a gente tem essa imagem, ó, da tireoide. A gente estudou sobre essa glândula tireoide. Quem tem dúvida, volta na aula de sistema endócrino, que a gente falou sobre ela. E a glândula endócrina, ou a glândula tireoide, é um exemplo de glândula endócrina em que ela produz hormônios e que é lançada a produção desses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Logo, as glândulas endócrinas não possuem ductos. E temos também os epitélios glandulares, que formam as glândulas mistas, né? Então, as mistas são aquelas formadas tanto por glândulas exócrinas quanto por glândulas endócrinas. Na espécie humana, em nós seres humanos, o exemplo típico é o pâncreas. Tá? Então, a gente também estudou sobre o pâncreas em aulas anteriores, tá? Então, falou do sistema digestório. E esse pâncreas ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Então, a parte exócrina vai produzir enzimas digestivas que vão ser lançadas no intestino e a parte endócrina produz hormônios insulina e glucagon, tá certo? Que são hormônios que vão controlar aí, no caso da insulina, quando o excesso de glicose está no sangue, ou o glucagon quando está precisando de glicose no sangue, né? E que são lançados na corrente sanguínea. Esses hormônios eles vão participar do controle do açúcar no sangue, como eu falei, a insulina reduz e o glucagon aumenta. Então, isso foi um pouco da aula de tecidos epiteliais. Volte nesse conteúdo, estudem, prestem atenção, respondam à atividade proposta.
Eu desejo bons estudos e até nossa próxima aula. E aí estão as referências que foram utilizadas do material na produção dessa videoaula.